Voltando. Agora na página 7. Número 9. Por que é comum em reportagens a transcrição da fala de especialista? O nome já diz, né? Especialista, que é uma pessoa informada, uma pessoa que se especializou naquilo ali que ele está passando a informação. Então, o especialista é algo assim importante de credibilidade para o assunto. Qual é o efeito de sentido da identificação da profissão do entrevistado? O que eu acabei de falar. Para dar crédito àquele assunto, credibilidade para que as pessoas possam ler e acreditar, sabendo-se que é uma pessoa que estudou, que se informou e que ela pode passar as informações para o público e que o público vai acreditar no que ele está passando, por justamente ele ser um especialista, ok? Bom, número 10. Leia uma possível reescrita do mesmo trecho da atividade anterior. Possibilidade de reescrita. Helge Vanderman, roboticista da Universidade College London, diz que os robôs são considerados seguros por natureza, devido às propriedades materiais que são feitos. Letra A. Relacione os trechos às definições. Número 1, trecho original. Número 2, trecho escrito. Bom, tem duas frases. A primeira, apresenta a fala tal como ocorreu, que é o trecho original. E a segunda, apresenta a fala do entrevistado nas palavras do jornalista, que é o trecho reescrito. Número 2. Ocorre discurso direto quando a fala do entrevistado é reproduzida do mesmo jeito como foi dita. E ocorre o discurso indireto quando a fala do entrevistado é reproduzida com as palavras do jornalista. Letra B. O autor da reportagem optou pelo uso do verbo dizer para indicar a fala do roboticista. Sublinhe os verbos do quadro que poderiam substituir diz, sem comprometer o sentido da frase. Então, aqui tem os verbos, né, as palavras explica, do verbo explicar, afirma, do verbo afirmar, discorda, do verbo discordar, defende, do verbo defender e sugere, do verbo sugerir. Quais dessas palavras que sublinham os verbos do quadro que poderiam substituir a palavra diz, que poderiam substituir? São elas as palavras explica e afirma. Então, você vai sublinhar explica e afirma, porque quando ele cita na frase diz, ele não está afirmando e nem está explicando. Ok? Então, são essas duas palavras aí. Verbos de elocução são aqueles utilizados para indicar a fala de alguém, expressando atitudes e ações de quem fala. Veja alguns exemplos. Devemos buscar ações que ajudem os idosos, opinou. Não queremos mais robôs, desabafou. Exemplos de verbos de elocução: dizer, falar, comentar, exclamar, afirmar, defender, reclamar, entre outros. Ou seja, expressa assim atitudes da pessoa que fala. No número 11, tem uma pergunta aqui no qual ele pergunta a você, de acordo com o texto, por que os robôs atuam adequadamente nos laboratórios, mas não ainda na rotina de uma casa? Por quê? Porque os robôs se adaptam às condições simples de um laboratório, mas não conseguem se adaptar às condições complexas de uma casa ainda, como a organização de uma casa, ao cuidar de uma casa. Ele não tem essa organização complexa ainda. Ele tem sim a adaptação e condições de um laboratório. Ok? Bom, número 12. Após a leitura da reportagem, eu pedi para vocês conversarem, né? Compartilhar esse momento com a família de vocês, né? Um robô pode ser um cuidador de idosos?
se for a minha, pergunta para mim. Professora, um robô pode ser um cuidador de idosos? Na minha opinião, não. Quais as vantagens e desvantagens de um robô ser programado para cuidar de idosos? É que no momento adequado, ele vai estar pronto ali. Tá. Programado, né? Vai tocar o despertador, vai acender a lanterninha e ele vai fazer as necessidades, né? A priorizar aquele momento ali. Ok. Você gostaria de ter um robô que realizasse tarefas domésticas em sua casa? E por quê? Não. Eu não sou a favor de robôs dessa maneira aí, que se tentam comparar com o ser humano. Por quê? O ser humano é algo assim incomparável. Por quê? O ser humano tem as suas qualidades e seus defeitos, porém a pessoa ela precisa sim de uma outra pessoa para conviver junto, para trabalhar, para conviver no seu lar, para dialogar, para desabafar, para ter companhia. Esse é o papel, né, da pessoa, do ser humano. Passar palavras positivas, para passar conhecimentos. E, no meu ponto de vista, nada troca o ser humano pelo ser humano, principalmente um robô. Bom, reportagem é um texto jornalístico cuja finalidade é apresentar informações sobre determinado assunto de um interesse da sociedade na época atual. O repórter, antes de escrever seu texto, precisa buscar informações, apurar os fatos, ouvir as pessoas envolvidas, especialistas ou não, e confrontar opiniões contrárias. A reportagem surge de uma análise cuidadosa que o repórter faz de todos esses fatos. Essa análise, em geral, é apresentada e exemplificada com os depoimentos obtidos durante a pesquisa para a elaboração do texto, né? Quando ele leva para a redação e ali ele vai fazer toda a sua redação, o seu trajeto de linguagem para passar para o público. Na página 9 tem formação de palavras terminada em oide. Leia o título de uma notícia. Brasileiros criam robô humanoide para atender em restaurantes e hotéis. Qual é o significado da palavra humanoide? Se necessário, consulte o dicionário. Você consultou o dicionário? Consultou aí a internet, né? Dicionário virtual? Bom, humanoide é um robô que tem a aparência de um ser humano. A palavra humanoide é formada por humano mais oide, que é a terminação que significa com a forma de. Número 2. Qual dos robôs a seguir é um humanoide? É o primeiro, é o segundo ou é o terceiro? É o primeiro, né? Olha o primeiro sendo uma humanoide. Eu não gostaria de ter um robô desse aqui perto de mim. Meio assustador, né? Tem uma pessoa assim, né? Perto de você, assim, fazendo as suas atividades. Para você ter que sair da sua casa e deixar a pessoa idosa sendo cuidada por um robô, né? Com aparência assim, com esse jeito aí. Mas esse aí é o robô humanoide. É o primeiro item. Número 3. Complete com palavras formadas com a terminação oide. Então vem a letra A. Algo na forma de um elefante. Algo na forma de um elefante é um elefantoide. Algo na forma de um planeta é um planetoide. Algo na forma de uma esfera é um esferoide. Qual é o significado de geoide? Se necessário, consulte um dicionário. Você consultou o dicionário, né? Dicionário no seu livrinho, nas suas coisas, ou né, pelo celular na internet, não é isso? Bom, geoide é o nome de um sólido que tem a forma de terra. Hein? De terra. No caso aqui, é radical, né? É radical, é uma palavra que... Por que geoide? Porque justamente o nome dele é humanoide, né?
tem um robô que vai ficar em terra, ou seja, fazendo as atividades, né, aqui na parte terrestre, né, junto ao cotidiano das pessoas, possivelmente no futuro. Não é isso? Bom, ficamos aqui com a correção, com essas correções da aula passada. Vamos continuar agora com um conteúdo novo, ok? Me aguarde aí no próximo vídeo. Me aguarde.